nossa palestra, como a gente sempre faz. Espero que estejam todos bem. A gente traz aí para vocês mais um conteúdo, né, para o ciclo de palestras. Hoje a gente tem um convidado super especial, Valmir de Souza, super parceiro aí, já vem há muito tempo acompanhando o desenvolvimento de vários profissionais aí dentro da residência. Ele é consultor em acessibilidade e fundador do Instituto Biomob. Então, Valmir, te deixo aí com a palavra, que seja uma palestra boa para todos aí. Aproveitem, hein? Obrigado, Cecília. Bom dia a todos. A todos e a todas. Vou começar com uma pequena polêmica. A todos os seres humanos e a todas as pessoas. Por que eu estou usando todos os seres humanos e todas as pessoas? A gente só tem uma raça, que é a raça humana. Somos todos iguais, brancos, pretos, homens, mulheres, trans, cegos, surdos, cadeirantes e por aí vai. Para quem não consegue me ver, sou um senhor de pele branca, de barba preta, com já umas mechas brancas, não foi pasta de dente, é a idade mesmo. Uso um óculos com aro retangular, estou com uma camiseta do Instituto, uma camiseta cinza com logo branco, Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão. Atrás de mim alguns troféus, eu estou num clube de futebol, que é onde eu arrumei sinal de internet aqui na região. Estou em São Paulo atualmente, sou consultor de acessibilidade, professor de educação e formação, por incrível que pareça, e fico muito feliz de poder dialogar com os alunos do programa de residência de software, porque acredito que vocês têm uma oportunidade única de ter um aprendizado diferenciado e atuar num mercado emergente em plena ascensão. Mas essa ascensão que esse mercado traz, ele trouxe também várias reflexões. A gente vive um momento mundial muito polarizado, muito radical, e a vida não pode ser assim. Não cabe radicalismo e reflexões, e cabe uma análise da nossa vida e do que que eu vou tentar trazer para vocês aqui. A gente já tem aí, Cecília, aí nossa apresentação no ponto. Bom, o cerne do que eu vou falar para vocês hoje, no caso da pessoa com deficiência, ela se chama capacitismo. É a gente olhar para alguém que não enxerga, ou para alguém que esse indivíduo não é de alguns de nós que andamos, enxergamos e nos comunicamos da mesma forma. Então, por isso que a gente chamou essa palestra de Desenvolvendo Soluções Digitais Acessíveis para Todos. Quando a gente fala para todos, a gente está falando de todos aqueles grupos que eu mencionei anteriormente, independente da sua religião, da sua cor de pele, da sua orientação sexual ou da sua condição física. Próximo, Ian, por favor. Bom, dentro desses grupos que eu mencionei para vocês, e com foco específico na pessoa com deficiência, que atualmente a gente chama de diversidade funcional, e eu vou abrir um parênteses na diversidade funcional, a Cecília, precisamos de tecnologia assistiva para enxergar. Então, a gente precisa de óculos, né? Então, nós somos diversos, funcionalmente. Nós não somos cegos. O cego é a pessoa que não enxerga nada, ou enxerga só vultos. Nós temos uma deficiência visual, mas essa palavra deficiência ela tem um peso muito forte, e a ONU vem lutando há anos para
tentar quebrar essa terminologia. E a terminologia que a ONU cunhou em 2015 é diversidade funcional. Então, somos diversos na maneira de enxergar, como o surdo é diverso na maneira de escutar, como o cadeirante é diverso na maneira de se locomover. Hoje em dia, a gente divide em 4 grupos. Deficiência física, onde se enquadram os cadeirantes, os idosos com mobilidade reduzida, os amputados, as pessoas com nanismo, os ostomizados, né? As pessoas com má formação congênita. A deficiência intelectual e mental, que também cabe um parênteses, já que a gente está vivenciando um aumento exponencial dos casos de autismo no mundo, né? E aí entra o autismo, o esquizofrênico, síndrome de Down, a deficiência sensorial, que é um tema em que a gente vai abordar bastante aqui, que são os cegos, os surdos. Mais um parênteses, não existe surdo mudo, tá? Existe o surdo que não aprendeu a falar. Existe o mudo que por algum motivo, ou por problema de corda vocal, ou alguma outra coisa qualquer, um problema neural, ele não fala. Tá? Mas a palavra surdo-mudo, ela é um equívoco, como a palavra não também é um equívoco, e a gente tem que colocar pessoas com nanismo ou distrofia. E a deficiência múltipla, quando a pessoa tem mais do que uma deficiência. Então, é muito comum no Brasil a gente ter casos de pessoas com PC, com paralisia cerebral. Então, em muitos partos acontecem acidentes e a pessoa, às vezes, ela fica sem falar e sem se locomover ou sem enxergar em função de um problema cerebral acarretado por um parto mal feito e que, infelizmente, é muito comum no Brasil. Então, isso é o que a gente chama de deficiência múltipla, 2 ou mais deficiências. E a gente tem mais um outro subgrupo que não entra aqui, que é o grupo das doenças raras, né? A doença é considerada rara quando ela atinge 65 habitantes a cada 100 mil pessoas. E, por incrível que pareça, a gente tem 18 milhões de pessoas com doença rara. Né? São quase 8 mil tipos de doenças raras no mundo. Duchenne, distrofia muscular congênita, vários tipos de nanismo e por aí vai. Próximo, por favor. Perdão, e tem também o caso do surdo cego, tá? Que é uma deficiência múltipla. É mais comum você ter um surdo cego do que você ter um surdo mudo, que seria uma deficiência múltipla. Porque a deficiência na surdez, a ausência de audição, fatalmente afeta a visão. Então, a gente tem muitos casos de surdos que ficam cegos com o passar dos anos. Próximo, por favor. Bom, como eu já mencionei, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um dos primeiros relatos que se tem registro, que são os partos na era medieval. Como é que eram feitos esses partos na era medieval? Eles eram feitos por parteiras, né, ou doulas, né? E essas parteiras, elas iam até a residência do casal e faziam o parto na presença do pai e com 2 baldes de água. Esses baldes de água, quando a criança vinha ao mundo, quando a parteira tirava a criança do útero materno, antes de cortar o cordão umbilical, se a criança se manifestasse, se ela mexesse os bracinhos, se ela chorasse, se manifestasse de uma forma, para aquele ponto de vista, uma forma normal, ela era apresentada para o pai, cortava-se o cordão umbilical, um dos baldes eram utilizados para limpar essa criança aí sim era apresentada à mãe. E nessa, para a mãe, ela é considerada nascida. Se ela não apresentasse os sinais vitais, um dos baldes era utilizado para afogar essa criança e essa criança era assassinada e não era nem considerada viva. Esse é um dos primeiros casos de registro de capacitismo e de preconceito para a pessoa com deficiência que se tem história. Essa crueldade, gente, ela evoluiu.
As crianças poderiam ser assassinadas, né? Mesmo depois de desenvolver, sendo atirada de penhascos ou largadas numa canoa, num rio para morrer. Bom, com o passar dos anos, né, essas doulas que faziam esses partos, elas se sentiam muito sensibilizadas com essa questão e elas começavam a levar essas crianças para guetos. Então, elas criavam essas crianças e essas crianças se desenvolviam lá como párias da sociedade. Tá? Próximo, por favor, Lia. Esses registros de todas essas crueldades que eu estou mencionando aqui, eles persistiram durante anos e anos. Na Primeira Guerra Mundial, a gente teve registros de capacitismo, mas na Segunda Guerra Mundial, a coisa ficou um pouco mais evidente. O nazismo, que visava a raça ariana, né, que seria um ser humano puro e sem misturar raça, ele representava uma ameaça não só aos estrangeiros e a judeus, mas às pessoas pretas, aos homossexuais e às pessoas com deficiência. Então, o nazismo não assassinou só judeu, assassinou grupos que hoje em dia a gente deve enquadrá-las como maiorias minorizadas e não como minorias, como costuma se dizer. A pessoa preta no Brasil é maioria, ela não é uma minoria. As pessoas com deficiência, segundo o censo de 2010, que eu contesto bastante, que infelizmente eu não acredito nos dados, e não melhorou para 2022, falam em 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Próximo, por favor, Ian. Bom, esse cenário ele sofreu uma pequena mudança a partir da Convenção dos Direitos Humanos da ONU de 1941. Nessa convenção, da qual o Brasil era signatário, instituiu uma série de regras e normas, vamos dizer assim, mundiais, em que todos os países que eram signatários precisavam cumprir. Uma delas era o quinto parágrafo, que era o direito de ir e vir. Então, todo cidadão tinha o direito de ir e vir. É claro que, com o passar do tempo, criaram-se algumas regras, né, como a regra do visto para entrar num país, ou algumas regras para você deixar o país também, mas o que se convencionou é que todo ser humano teria o direito de ir e vir, independente da sua condição, da sua raça, que naquele momento utilizava a raça, e, de novo, eu vou fazer um parênteses, a raça é uma só, raça humana, somos seres humanos, somos uma raça só, nós temos apenas diferença de cor. Segundo o censo do IBGE, e uma qualificação utilizada no Brasil, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas pardas, né? A gente já utilizou outras cores, né? Já utilizamos o vermelho, que era utilizado para o índio, o amarelo, utilizado para o oriental, mas esse tema também continua em evolução. O Brasil utiliza essa nomenclatura que eu mencionei. Então, esse direito de ir e vir garantia a todo mundo, independente da sua condição e principalmente da sua condição funcional também. E por que eu estou mencionando a condição funcional quando eu falo de guerra? Todo país que adere a uma guerra, seja como país aliado, ou como país proponente, ou como país atacado, ele acaba despejando na sua população uma fatia enorme de pessoas mutiladas, de pessoas cegas, de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, hemiplégicas, surdas, e essas pessoas elas precisavam ter algum tipo de compensação na legislação. E foi isso que a Convenção da ONU preveu. Tá? Próximo, por favor, Ian. Bom, de novo, há números.
Dá mais um clique aí, que ele vai aparecer os dados do Brasil que estão em vermelho. O IBGE de 2010 fala em 45 milhões de pessoas. A OMS, um estudo de 2015, fala em 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? E a gente está falando de 7 bilhões da população total estimada atualmente. O censo do IBGE fala em 207 milhões, perdão. Se a gente falar de 45%, a gente está falando de 23% da população. Um estudo americano fez um pequeno ajuste e trouxe para 7% esse dado, e esse 7%, na minha ótica, é um número mais factível. Ele eliminou quem tem uma deficiência simples, que é o meu caso e o caso da Cecília, que usamos óculos apenas, e colocou só para deficiência grave ou severa ou incapacidade total. Tá? Então, esse número faz mais sentido, mas o que eu quero dizer é, não importa se é uma pessoa, ou se são 45 milhões de pessoas. Importa que a gente está falando de seres humanos, e seres humanos têm que ter os seus direitos preservados. Próximo, por favor, Ian. Bom, quando a gente fala numa deficiência física, numa amputação, numa cadeira de rodas, numa ostomia, numa má formação congênita, a gente está falando de pessoas que têm essas deficiências em evidência, que é o que a gente chama de deficiência visível. E a gente tem o que a gente chama das deficiências invisíveis. O próprio autismo e a surdez é uma deficiência invisível. Se você não vê um surdo se comunicando, talvez você não perceba que ele é surdo. Se você não tiver que interagir com essa pessoa, talvez você não perceba que ele é surdo. Mas a gente tem aí outras, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito comum. Eu mesmo tenho 12 pessoas no meu time, 3 têm TDAH, para vocês terem uma ideia. Disgrafia, né, que é você escrever de uma forma diferente, inverter o E, inverter o 3. Dislexia, daltonismo e TEA, que é o transtorno de espectro autista. E também, a cada dia mais, há um aprofundamento nesses estudos sobre o TEA e sobre o autismo. Nem sempre essas coisas estão aí visíveis, a gente percebe com o tempo. Essa imagem é uma imagem também que ela serve como exemplo, como descrição de imagem. Se a gente tivesse um cego aqui entre a gente, eu não sei se temos, Cecília, temos alguém que não enxerga? Não, tá. O ideal seria uma leitura dessa legenda. E a leitura dessa legenda é o seguinte, é uma imagem representando algumas limitações fisicamente imperceptíveis. 5 ilustrações de pessoas com as palavras TDAH, disgrafia, dislexia, daltonismo e TEA, escritas uma em cada ilustração. Abaixo destaca-se a frase: nem sempre as limitações são visíveis. Imagens complexas, como gráficos, elas podem ser escritas de 2 maneiras: inserindo a descrição no próprio texto ou disponibilizando em uma outra página através de um link. Quem utiliza os recursos da Microsoft, Office, Word, deve conhecer já o que a gente chama de texto alternativo ou tecla Alt. Na tecla Alt, você embute a descrição do texto para que os leitores de tela possam ler esse texto da mesma forma que eu fiz com vocês e a pessoa tem uma ideia do que a gente está falando. Como eu fiz também com a minha imagem, a minha descrição da imagem no começo da minha palestra. Bom, nesse caso, a explicação textual ela auxilia não somente quem utiliza uma tecnologia assistiva, mas pessoas com dificuldade de compreender dados dispostos em formas de gráfico. Tem gente que se dá melhor ouvindo um podcast do que lendo um livro. Então, ouvir, às vezes, ele pega mais detalhe do que ler um texto. E isso é comum. Tá? Então, a acessibilidade, se ela não é utilizada por todos agora, diretamente, indiretamente, a gente sempre utiliza um recurso de acessibilidade sem saber. Próximo, por favor. Bom, esse
Esse símbolo que vocês estão vendo agora são os símbolos mais utilizados para pessoas com deficiência. Eu suprimi um símbolo anterior, mas eu vou mencioná-lo. O símbolo anterior ele era parecido com esse que vocês estão enxergando agora, mas ele tinha um fundo preto e ele tinha uma cadeira de rodas em branco, só que não, com uma pessoa sentada, e essa pessoa não tinha cabeça. Então, a primeira iconografia que se trouxe foi dessa forma, uma pessoa sem cabeça. E sabe qual é a avaliação que a gente faz disso? Que a gente não olhava para o ser humano, não olhava para o indivíduo, a gente olhava só para a deficiência. Que fique essa reflexão. A gente tem que olhar sempre para a pessoa, para o que está dentro. E isso também tem que servir de exemplo para nós, homens, para a maneira de enxergar as mulheres. A gente precisa enxergar as mulheres como pessoas, como indivíduos, e precisamos respeitá-las. A gente teve um episódio muito grave agora no BBB, por mais que algumas pessoas falem não foi tão grave. Foi grave, sim, a mulher precisa ser respeitada e a pessoa com deficiência também precisa ser respeitada. Esse símbolo anterior que eu mencionei para vocês, de preto, com fundo preto, com a imagem branca, ele foi substituído pelo símbolo da direita na década de 70, mais ou menos em 1969, através de um concurso na Holanda, se chegou a esse símbolo, que é o símbolo que ainda assim representava um indivíduo passivo, robótico, dependente e impotente. Esse símbolo evoluiu para esse símbolo aqui, que surgiu na década de 80, na Holanda, perdão, talvez eu esteja invertendo as datas aqui, mas, enfim, o primeiro símbolo as datas não, talvez eu esteja invertendo a origem, me perdoe. Esse símbolo foi uma forma de colocar como um indivíduo capaz, ativo, independente e engajado, e é assim que a gente precisa olhar. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. A gente tem desde as pessoas que estão sentadas numa cadeira de rodas, que só mexem um olho, né? Só mexem o olho e não conseguem se comunicar, não conseguem se locomover, até a pessoa numa cadeira de rodas que pode ser um campeão paralímpico, como o Clodoaldo Silva, que é um cara que já viajou o Brasil, o mundo inteiro, um herói nacional, é um cara que já ganhou tudo que competiu, mas a gente tem os casos intermediários, da pessoa que tem algumas limitações, das pessoas que têm algumas necessidades específicas, tá? Não são necessidades especiais, gravem isso, né? Quando a gente ouve falar, a pessoa ela é uma portadora de necessidade especial. Primeiro que ela não é portadora, porque se ela portasse, ela deixava na porta e entrava sem e não precisava levar a deficiência para nenhum lugar. E segundo, que a necessidade dela não é especial, a necessidade dela é a mesma que de todos nós. Se relacionar, estudar, trabalhar, se alimentar, ter acesso à cultura, ter acesso à educação e por aí vai. Então, não são necessidades especiais. Isso é um grande equívoco de nomenclatura. Próximo, por favor, Ian. Dá um clique para o próximo. Isso, legal. Bom, a gente tem aí... Ih, parece que pulou um slide, viu, Ian? Dá uma voltadinha, vê se não aparece um anterior. Não? Talvez eu tenha feito... Só aparece esse aqui direto para mim. Tá, legal, tá bom. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos é uma forma de legislação mundial. A Constituição Federal de 1988, que, por incrível que pareça, por mais que algumas pessoas critiquem, é um documento extremamente rico, extremamente completo, né? E traz para a gente todas as diretrizes que nós, como cidadãos, deveríamos respeitar. Na Constituição de 1988 já se falava sobre a inclusão, já se falava sobre acessibilidade. Infelizmente, de uma forma um pouquinho equivocada,
né? Se você olhar o texto original da Constituição de 88, ele vai estar falando que todos os internet têm que trazer comunicação acessível para todos, né? Hoje a gente já tem uma norma, que é a 17060, que foi lançada agora em outubro de 2022, tá? Então guardem isso. Existe uma norma da ABNT, né, que exige que todo site, toda aplicação, né, aplicativo também, né, toda comunicação digital tem que estar acessível para todos os grupos, né? Isso é uma norma pautada numa lei, numa Constituição Federal, né, pautada na norma calçada, mas reforçada por uma lei federal que se chama Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI. É um outro documento extremamente interessante, que quem tiver curiosidade vai perceber que todos os direitos, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à mobilidade, está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que também é uma lei extremamente recente, é uma lei agora de 2015, né? Mas é uma lei extremamente completa com os direitos. Próximo. O que eu fiz foi uma inversão só desses slides. Essa imagem que a gente está vendo à esquerda é uma imagem do homem vitruviano, é uma imagem do Michelangelo, né? E é uma imagem que, no momento em que o Michelangelo criou, ele queria retratar o ser humano como um indivíduo perfeito, com proporções devidas, né? De braço, de perna, de membros, com todos os membros, né? E a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não são assim. Então, esse é o que a gente chama de... O que Michelangelo chamou, tá? Como ser humano ideal. E, sem querer, o próprio Michelangelo trouxe aí também um pouquinho de preconceito, porque era um homem branco, né? Sem nenhum tipo de deficiência. O conceito talvez tenha sido bom, mas eu acho que era interessante a gente mencionar. A partir dessa imagem do homem vitruviano, surgiu essa imagem que vocês estão vendo, que são esses círculos. Né? E isso é extremamente positivo, porque aqui a gente não está vendo cadeira de rodas, aqui a gente... perdão, foi Da Vinci. Tem uma orientação aqui da Maria Tamires aqui. Hoje está grave, viu? Apanhei tanto para conseguir uma internet aqui que fiquei meio atrapalhado, perdão. Esse símbolo é o símbolo atual da acessibilidade, né? Existe nanismo, surdez e por aí vai, mas esse símbolo ele abrange todos os grupos. Ele é um símbolo muito mais abrangente, obviamente, e muito mais humanizado, vamos dizer assim. Próximo, por favor. Esse é um videozinho que eu queria que vocês prestassem atenção. Você sabe o que é diversidade funcional? Sim ou não? Vamos pensar. Na sociedade temos diferentes grupos que formam nossa diversidade. Diversidade étnica, diversidade religiosa e muitas outras. Temos qualidades, defeitos, necessidades que são nossas diferenças individuais. Ou seja, a diversidade se refere às diferenças entre as pessoas que as colocam em grupos sociais distintos, católicos, mulheres, indígenas.
Já as diferenças individuais são características que distinguem as pessoas entre si, tímido, falante. E é aí que entra a diversidade funcional. Que é uma forma de categorizar a funcionalidade das pessoas em suas interações com o espaço e com todos à sua volta. Mas e a pessoa com deficiência? Você é deficiente? Eu? Por quê? A deficiência inferioriza. As pessoas possuem diferenças funcionais. Se não é deficiência, por que você tem mais dificuldade? Não tenho. A sociedade que não está pronta para a minha diferença. Diferenças funcionais. Há pessoas que se movem de outra forma. Enxergam de outra maneira. Escutam de outro jeito. E é nosso dever trabalhar para que a diversidade funcional não seja obstáculo e que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos. Legal, pode passar para o próximo, Ian. Bom, a gente vai voltar nesse tema um pouco mais para frente, mas eu vou falar um pouquinho, vou comentar um pouquinho para vocês sobre legislação. Quem diretriza a internet no mundo é a W3C. Tá? Então, é um consórcio, né, que se chama W3C, e esse consórcio ele criou uma diretriz de acessibilidade, uma norma parecida com a norma da BNT, que se chama WCAG, que já está na sua versão 2.2, né, acabou de lançar a versão 2.2, e lá a gente vai consultar todas as regras de acessibilidade. Próximo, Ian, por favor. Os símbolos de acessibilidade, como eu já mencionei anteriormente, eles estão em todos os lugares. Então, vocês já devem ter visto em vários lugares, né? Pelo menos alguns desses símbolos. E tenho quase certeza que a maioria de vocês, mesmo que sem querer, já acionou o close caption da sua televisão e apareceu lá uma legenda escrita de algo que estava sendo dito por um apresentador de TV, ou num filme, ou num programa qualquer, né? E isso também é um recurso de acessibilidade, né? A gente tem outros vários recursos de acessibilidade, como a audiodescrição, que a gente já falou aqui, o piso tátil, o braille, e vários outros recursos, e esses são alguns dos símbolos. Próximo, por favor, Ian. Mais um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem. Hey. Hey. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know
surprise. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. The captain's light. Esse vídeo, ele sempre me emociona. O que acontece quando a gente tem perto da gente alguém com uma diversidade funcional? Eu já tive durante 10 anos da minha vida meu pai numa cadeira de rodas antes de falecer. A gente não sabe como se comportar, a gente não sabe como ajudar, e a gente precisa ter um olhar para esse tema com empatia. A gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, em quem está numa cadeira de rodas e está precisando atravessar uma rua, ou quem não enxerga e precisa ter acesso a uma determinada informação, ou quem não se comunica, como a gente já cansou de ver pessoas surdas que não conseguiam entender o que estava acontecendo. Porque essas pessoas, elas representam uma grande fatia da população. Existem 3 coisas importantes que a gente precisa entender. A primeira é, existe uma legislação a respeito da diversidade e inclusão. Existe uma legislação que combate o assédio e que também garante à pessoa com deficiência acesso à informação, a edifícios. Então, esse é o primeiro motivo. É lei. Inclusão é lei. O segundo motivo, quando você olha para esse grupo, que é uma maioria minorizada, você precisa entender que ele é um consumidor como outro qualquer. E ele precisa ter acesso ao seu produto, ao seu serviço. Mas o terceiro e mais importante é porque a gente está falando de seres humanos. A gente está falando de pessoas. E pode ser o meu pai, pode ser o seu, pode ser o seu avô, pode ser o seu filho. Não importa quem. A gente tem que respeitar a acessibilidade e a diversidade. E a única forma de inclusão é da gente se comportar diferente. Vocês irão construir produtos, vocês irão construir serviços, e esses produtos e esses serviços têm que servir para todos, têm que funcionar para todos, independente da sua condição. Tá? Eu gostaria de abrir um espaço agora só para a gente debater e tirar dúvidas. Eu queria deixar vocês bem à vontade, pedir para a Cecília, para o Ian, fazer uma mediação disso, para que a gente consiga ter uma boa interação, e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Já temos uma candidata aí, a Bianca, de mão levantada aí. Bom dia, Valmir. Primeiramente, gostando muito da sua palestra, das suas colocações. Me chamo Bianca, tenho 37 anos e desde os 22 anos eu tenho diagnóstico de TDAH, tenho acompanhamento neurológico, e essa parte de como preconceito, né, principalmente por ser um transtorno que não é aquela coisa que é visível, né, como uma pessoa que está, um cadeirante, que você vê que tem uma diferença ali, né? Então,
naquela 15 anos atrás já sofri um preconceito muito grande. Muita gente falava que é um transtorno inventado, e é uma coisa que ainda hoje eu escuto bastante. Isso é uma muleta para você, isso aí não é você não tem isso, você está inventando isso, né? Então, só compartilhar um pouquinho assim sobre o preconceito, principalmente de transtornos que não são visíveis, né? Legal, Bianca. Legal que você, de câmera aberta, veio trazer o seu relato. Fico muito feliz, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que são esses cases, né? E eu acho que a gente viveu isso na pandemia, né? Durante a pandemia, que a gente ficou recluso, a gente só começou a levar um pouco mais a sério quando começou a bater na nossa porta. Quando um amigo faleceu, um amigo pegou a doença. Até então, foi uma coisa negligenciada por uma fatia muito grande da população e que não deveria ter negligenciado. Eu perdi amigos, perdi bons amigos de Covid. Eu acho que assim, o preconceito ele não cabe em nenhum tipo de situação. A gente nunca pode subestimar ninguém. Não importa a sua condição, não importa a sua cor, não importa a sua idade. A gente teve um caso grave agora de etarismo, de pessoas zombando de uma universitária porque ela tinha mais do que 40 anos. Eu senti a dor dela porque eu tenho 56 e eu quero voltar, quero fazer mais uma faculdade, né? Mas isso é uma coisa que está aí no nosso cotidiano e a gente precisa trabalhar. Parabéns pelo seu relato, parabéns por estar aqui, por ingressar esse programa que eu admiro muito, tá? Eu quero deixar claro, tanto para a Cecília quanto para o Ian, eu sou um fã do programa de residência de software. Eu vou vir aqui toda vez que me chamarem, porque eu acho que aqui vocês estão mudando pessoas, vocês estão gerando oportunidades. Tá? Falei demais. Vamos ser democráticos agora, apesar do Felipe e do Rômulo ter levantado a mão, vamos dar a voz para a Roberta e depois a gente vem com o Felipe e com o Rômulo, assim a gente mostra um pouco de cavalheirismo aí. Bom dia, Valmir, e a todos. Eu queria perguntar para você, Valmir, de que maneira você acha que a tecnologia pode evoluir ainda mais para dar uma vida com mais qualidade para as pessoas com deficiência? Não, com disfunções funcionais, né, como você falou. Olha, Roberta, eu acho que é o grande vetor da inclusão é a tecnologia. Se a gente... Você vai ver mais cegos usando leitores de tela do que braille, do que lendo em braille, porque a tecnologia ela cabe em todos os setores. A gente tem uma aplicação hoje que se chama HandTalk, que é um intérprete de Libras. A gente tem os navegadores, a gente tem os comandos por voz, a gente tem mouse que você aciona piscando ou movimentando a cabeça. Então, assim, para mim é muito claro, a tecnologia é o principal responsável por mais... vocês vão achar contraditório, mas eu vou explicar. Isso daqui é uma tecnologia assistiva. Tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de sistema, só de computador. Isso daqui é uma tecnologia assistiva. A bengala é uma tecnologia assistiva. Mas tecnologia específica computacional, ele é o principal agente de inclusão. Então, a gente consegue fazer quase tudo com a tecnologia. Eu sei, eu queria saber como você acha que ela tem que evoluir mais ainda para ajudar as pessoas com disfunções? Então, ela tem que ser aplicada em tudo. Né? Você tem que aplicar a tecnologia em tudo. Então, tudo que você faz analógico, se você conseguir fazer digital, vou te dar um exemplo do e-book, né? Eu adoro livro, tá? Para mim, você folhear livro, sentir cheiro do papel, isso é maravilhoso. Mas o e-book te dá a possibilidade do áudio. Então, qualquer produto que você pensar em desenvolver, você tem que aplicar a tecnologia e aplicar os recursos de acessibilidade que já estão previstos, tá? Você deve usar no seu celular, como deve usar no seu computador, ampliação de fonte, descrição por áudio, touch, né? Aquela bolinha do iPhone que é digital,
né? Quando o botão físico quebrava, agora não tem mais nem botão físico, ele também era tecnologia assistiva. É sempre olhar dessa forma abrangente. Será que eu estou colocando tudo na minha solução para que todos acessem? Quem tem mobilidade reduzida, quem é cego, quem é surdo. Então, sempre tem que ter esse olhar abrangente aí, Roberto. Vocês vão ver isso na prática durante o desenvolvimento dos projetos aplicados. No projeto aplicado, a gente vai discutir como determinado projeto pode ser acessível. Vou te dar um exemplo. Uma caixa de medicamento, né, ou um vidro de shampoo, se ele tiver descrição em braille, ou se ele tiver um código, um QR Code que me traga as informações, eu posso poupar uma pessoa com doença celíaca de ingerir um alimento com glúten, eu posso poupar uma pessoa de usar um determinado shampoo que possa lhe causar alergia e por aí vai. Então, é sempre olhar de uma forma abrangente, tá? Muito obrigada. Passo agora a vez aos meninos. Olá, bom dia, Valmir. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, Felipe. Prazer, tudo bem? Obrigado pela palestra. A minha dúvida é referente, você falou sobre essa norma BNT, que todos os sites eles têm que prover acessibilidade. Mas a gente sabe que isso, na prática, ela acaba não acontecendo 100%, né? Então, eu queria saber se você tem dados, assim, qual a porcentagem desses sites que provém essa acessibilidade e se existe alguém monitorando e punindo quem não segue essa lei. Cara, você conseguiu, na sua pergunta, já dar a resposta, né? Primeiro que não tem ninguém olhando. Tem dados estatísticos. 0,89% dos sites no mundo possuem recursos de acessibilidade, menos de 1%. O Google, lá atrás, flertou com tirar da frente, ele não traria para frente os sites que não tivessem acessibilidade. Só que ele descobriu que quase que 100% dos anunciantes dele não tinham acessibilidade. Aí eles pensaram assim, acho que eu não vou fazer isso não, né? Vamos deixar para depois. E aí não tornou isso regra. Então, o maior problema com relação à acessibilidade digital é que a gente não tem um órgão fiscalizador. Mas a norma já existe, a lei já existe, como a gente tem uma lei de cotas que exige às empresas a contratarem pessoas com deficiência, que prevê multa. E a gente sabe, né, Felipe, que a maneira de você conseguir fazer com que as pessoas cumpram alguma coisa é mexer no bolso. Então, se você conseguir prever multa, né, o que eu acho que, por exemplo, se você vai prestar um serviço público e o Estado vai te contratar, se você não cumprir essa premissa básica de acessibilidade, você não pode ser contratado. Então, colocar em edital, né, como a gente tem já algumas regrinhas, mas eu acho que você precisa criar mecanismos para que as pessoas se conscientizem. E é o que nós estamos fazendo aqui, que é o principal caminho, viu, Felipe? O principal caminho é educar as pessoas. Se vocês saírem daqui conscientes de que qualquer solução que vocês fizerem tem que prever acessibilidade, isso não vai acontecer. Lá atrás, quando se criou a lei das calçadas, a BNT falou o seguinte: toda nova calçada ou toda calçada reformada tem que prever acessibilidade. Não falou assim, quebra todas as calçadas e vamos reformar todas. Só que mesmo assim, as pessoas continuaram não fazendo. Mas se eles tivessem cumprido o que estava dito, se você for reformar a sua calçada, você for fazer uma calçada nova, você faz acessibilidade. Então, no seu site, no seu aplicativo, coloque acessibilidade, porque a lei existe, a norma existe e um dia vai ter punição. Muito boa a sua colocação, viu, Felipe? Obrigado, Valmir. Rômulo agora, pela ordem. Opa, tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo e estou morrendo de medo dos rifles que estão aí atrás. Eu devia ter dado a palavra primeiro para você, viu, Rômulo? Não, é tudo de mentira, relaxa. Então, eu acho muito da hora esse tema ser abrangente, assim, a gente poder estar discutindo ele agora, porque eu já tive que trabalhar com pessoas que eram surdas e eu nunca tive contato com essas pessoas antes. E eu tive que aprender linguagem de sinais e tudo mais, tudo por minha conta, tanto porque nunca passou para mim essa necessidade. E é uma coisa que até foi falado em algum dos vídeos, que essas pessoas elas não têm dificuldade. A gente que não está preparado para receber elas.
E é muito importante, tanto no nosso sistema de educação e nosso desenvolvimento pessoal, que a gente tenha conteúdos que nos ajudem a receber essas pessoas. Seja ensinar linguagem de sinais na escola, seja ah, essas palestras que a gente está tendo agora, de forma obrigatória, que faça a gente entender que essas pessoas são pessoas como a gente, elas só têm... A gente só tem que estar preparados para receber ela da melhor forma possível e da gente conseguir transformar a nossa tecnologia de hoje em dia para ajudar essas pessoas. Porque existem diversas formas que a gente consegue ter para transformar e colocar mais acessibilidade, mas muito poucas delas são usadas. Tem muitos poucos filmes que têm descrição de áudio sendo distribuídos no cinema, por exemplo, salas com descrição de áudio, você quase não vê. E jogos de videogame que têm acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, também são muito poucos. Então, tem várias coisinhas que a gente podia ir incrementando que, infelizmente, hoje em dia a gente não... A gente está dando mais visão para isso, mas é algo que a gente precisa reforçar cada vez mais. Perfeito, Rômulo, perfeito. E é isso mesmo, o caminho é a gente olhar, de novo, olhar com empatia, né? Eu vou dar a voz para o Paulo agora e depois eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma historinha interessante. Vamos lá, Paulo? Bom dia, Valmir. Bom dia a todos. Antes do Serratec, eu trabalhava numa empresa que fazia produto eletroeletrônico. Eu estava pensando aqui agora sobre a acessibilidade. A gente podia, por exemplo, fazer controlador de ventilador, que é uma coisa que a gente fazia, com comando por voz também, certo? Tanto comando físico como por voz. Por que que a gente não faz? Porque o custo de produção vai aumentar muito e o concorrente não vai fazer também, e a gente vai perder para o concorrente que faz um produto mais simples e mais barato. Agora, se fosse obrigatório, se fosse na legislação, obrigasse que todo produto tivesse acessibilidade, o concorrente também teria que fazer, todo mundo faria igual, e aí a concorrência seria justa. E aí novos produtos, todos os produtos sairiam com acessibilidade. A mesma coisa vale para produto digital, né? Por que existe a lei, mas só menos de 1% dos produtos digitais são acessíveis? Porque para fazer ele ser acessível, com certeza o custo é mais alto também. E o cliente que está te cobrando aquele serviço, aquele site, aquele programa, às vezes não exige que ele seja acessível. E aí tu vai fazer ele acessível, vai tornar ele mais caro. Aí o cliente não vai pagar. Tinha que ser, eu não sei como fazer, mas a ideia era que fosse obrigatório para todos, não tivesse como fazer sem acessibilidade. É isso. Legal, Paulo. Você colocou duas questões que a gente precisa refletir. A primeira dela é o mundo tem um problema com a palavra obrigatório, né? Quando a gente fala isso é obrigatório, algumas pessoas já torcem o nariz. Segundo, que primeiro, para você obrigar a fazer, você tem que ter quem faça, quem saiba fazer. E é isso que o Serratec está fazendo aqui. O Serratec está formando pessoas que vão saber aplicar recursos de acessibilidade. E eu vou te explicar uma outra coisa. A acessibilidade não sai mais cara. Se você consegue gerar uma descrição de imagem hoje com um programa simples, né? Você não precisa nem do chat GPT para fazer isso, mas você consegue colocar uma imagem, gerar uma descrição de imagem, imputar isso no texto alt, e você vai gastar segundos ou minutos para colocar. Então, se você seguir as regras de um bom desenvolvedor e documentar tudo e colocar tudo do jeito que tem que ser, navegação semântica, fonte sem sânscrito, descrição de imagem, isso não te leva mais tempo e não sai mais caro. Antigamente, sim, Paulo. Antigamente era mais caro fazer acessibilidade. Hoje não é. Hoje o custo é praticamente o mesmo para você criar uma ferramenta acessível do que não acessível. Vou voltar na historinha que eu falei que eu queria contar para vocês. Esse ano fez 18 anos que eu trabalho com diversidade e inclusão.
E eu conheci uma pessoa que vocês já devem ter ouvido falar, que se chama senadora Mara Gabrilli, estava aí até concorrendo há bem pouco tempo atrás como vice da Simone Tebet, e ela é tetraplégica. Ela não mexe nem as mãos, cara. A condição física dela assim, é uma condição... E ela tem um gabinete na 7 de abril, na época que ela era senadora, 7 de abril em São Paulo, e nesse gabinete ela empregava bastante pessoas com deficiência. E tiraram ela de um gabinete para colocar num gabinete menor. E ela já tinha ali vou chutar umas 20 pessoas alocadas nesse gabinete, com mesa, cadeira, então todo um mobiliário pronto, e ela ia mudar para um escritório menor, né? E aí ela pediu para um funcionário: alguém faz um croquis para mim das mesas, para a gente ver como é que a gente vai disponibilizar o espaço no próximo gabinete, ok? Ok. O cara fez metade do croquis no primeiro dia, ficou de fazer o resto no segundo dia, eles mudariam no terceiro dia. No segundo dia o cara faltou. E ela falou: putz, que pena, né? Eu estou sem o croquis pronto. E agora? Como é que nós vamos fazer essa mudança? Aí o cego pegou e falou assim: você quer que eu faça? Ela tinha um funcionário cego. E ela falou: como é que eu vou deixar o cara cego fazer o croquis para mim? Vai dar ruim. Mas aí, é óbvio, ela não quis ser preconceituosa, ela falou: claro, pode fazer. E o cara foi lá e fez o quê? Terminou o croquis. Depois eles compararam os dois croquis. O croquis que o cego fez tinha muito mais detalhes do que o cara que enxergava, porque para ele era muito mais importante uma ponta de mesa, uma tomada bem colocada, para onde abrir a porta, aonde ia colocar um quadro e por aí vai. E aí ela falou assim: hoje eu aprendi que eu também tenho preconceito e que eu também preciso quebrar os meus preconceitos. Quem de nós aqui daria um croquis para um cego fazer? Tá? Então, são coisas, são lições que a gente precisa aprender. Eu já usei muleta, já tive que ficar em cadeira de rodas e já vi o quanto é difícil, né? A gente que usa mouse também, quem de nós já não quebrou um mouse, teve que navegar pela tecla Tab? Enfim, estou dando exemplos idiotas e banais, mas que fazem a diferença na nossa vida. Tá? Então, a maneira com que a gente enxerga o próximo, Paulo, é fundamental. A gente está falando de pessoas, então os nossos produtos têm que ser adaptados. Roberta, a criatividade é fundamental. Então, a gente tem que ser criativo e a gente tem que aplicar da melhor forma possível e da forma mais completa possível. Eu gostaria muito que todos vocês trabalhassem com acessibilidade, esquecendo a legislação, mas olhando para o ser humano, sempre pensando que o nosso pai, a mãe, seja lá quem for, pode precisar. Vamos lá, Carlos, sua vez. Está no mute aí, Carlos. Você não faz em Libras. Tá me ouvindo? Aí. Opa, desculpa. Primeiro, eu queria te parabenizar, né, pelo seu projeto. E olhando no seu site, eu vi que tinha opções de acessibilidade. Acredito que seja um custo maior, mas pensando na gente como programadores no início de carreira, a gente pensar nessa parte de acessibilidade é muito importante. Claro que não necessite 100% de um site acessível, mas pensando em cores para deficientes como daltonismo, a tecla Alt, que é coisas mais simples, né? Para baratear e ter uma parte de acessibilidade para o site também, né? Carlos, esses plugins, coincidentemente aí, eu tenho 2 plugins que são caros, né? O plugin do HandTalk, que é do Libras, e o EqualWeb, que é um plugin que você tem aí contraste, ampliação de fonte, que também é pago. Os 2 são meus parceiros, mas vocês vão aprender a utilizar plugins gratuitos que já existem, né? Mas o ideal é você desenvolver nativo, viu, Carlos? Então, se você entrar hoje num site qualquer, num navegador qualquer, no Chrome, no Safari ou no Edge, ele já tem embutido recursos de acessibilidade. Então, você já consegue navegar pelo navegador sem colocar nenhum plugin, sem colocar nenhum penduricário. Tá? É isso que a gente vai falar na parte prática que vem um pouquinho mais para frente. Nathalie. Oi, bom dia. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando, sim.
Não, então, primeiro eu só queria comentar uma questão que foi levantada aí, de ser ainda menos que 1% das aplicações, né, e sites terem essa questão de acessibilidade, que foi uma coisa que, assim, me pegou, me deixou chateada, porque eu lembro que, acho que foi 2018, eu trabalhei por um tempo com uma equipe que estava responsável por atualizar os sites institucionais da faculdade onde eu me formei para terem essa acessibilidade. E já naquela época já dizia que era menos de 1%. Então, assim, foi bem triste saber que depois desses anos todos continua uma porcentagem tão baixa, né? Mas a minha pergunta nem era sobre isso, era só você como uma pessoa que observa, né, essa área, uma dúvida que eu tenho é como que a mídia vem se adaptando ou não se adaptando para a utilização desses termos que não são, né, os termos corretos, que a gente diria. Por exemplo, uma pessoa com nanismo, em vez de você falar, não, de repente, numa história, um livro, um filme, esses termos, como que tem sido a adaptação deles para o público geral? Boa, Nathalie, boa. Bom, esses números, 0,89, vai diminuir no ano que vem, tá? Ou no segundo semestre, na hora que vocês se formarem. Porque as soluções já vão sair com acessibilidade. Aí tenho certeza que vocês vão fazer com carinho. Bom, Nathalie, a gente tem um problema grave, que é um problema de um bloqueio com relação a mudanças, a evoluções. Eu cresci assistindo Os Trapalhões. Era engraçadíssimo as piadas homofóbicas, racistas que o Didi fazia, que o Mussum fazia. E hoje eu não acho graça. Eu cresci lendo o livro do Monteiro Lobato, e o Monteiro Lobato tem traz um monte de preconceito. É mais fácil eu falar com você, Nathalie, que não cresceu ouvindo esses caras e que está tendo uma oportunidade de me ouvir, de falar que a gente não pode agir dessa forma, porque a gente acaba escutando, isso é frescura, isso é mimimi. Enquanto morrerem pessoas por racismo, por homofobia, essa discussão ela tem que ser presente, né? A mídia, quando interessa, a mídia trata com carinho. Vocês vão ouvir falar muito de um termo que é ESG. Né? O ESG é a bola da vez do mercado financeiro. Então, as empresas que olham para ESG lucram mais. Né? Eu escutei um executivo falando uma frase que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele falou, você já imaginou aparecer uma baleia morta na praia e você abrir a barriga daquela baleia e tirar uma latinha de Coca-Cola lá de dentro e associar a morte dessa baleia a ter ingerido essa latinha de Coca-Cola? Que mal que isso vai fazer para a sua imagem? Enquanto não fizer mal para a imagem e mal para o bolso, as pessoas não vão se tocar. E a imprensa, infelizmente, ela vive de onda. Então, ela pega uma onda a um determinado tema e surfa essa onda até onde ela pode. Foi assim que a gente conseguiu mudar a maneira de noticiar. A Guerra do Golfo trouxe uma mudança muito drástica para a mídia, que foi porque foi a guerra em tempo real. Então, o que acontecia? Ficou bonito você mostrar tragédia em tempo real. Então, hoje é ESG. Então, hoje vai se falar sobre inclusão. Daqui uns dias vão esquecer. Mas aí o Serratec me chama de novo e pelo menos para os alunos do Serratec a gente pode debater. Mas esse tema ele vai continuar indo e vindo. É um tema que ele precisa ser repetido a todo tempo. Ele tem que ser revisitado todo o tema. Como o homossexualismo tem que ser revisitado todo tempo, como o etarismo tem que ser revisitado todo tempo. Então a diversidade e a inclusão elas estão diretamente ligadas à acessibilidade. Tá? Então a gente vai viver isso. Você vai escutar bastante nesses próximos anos, porque a gente também teve alguns fenômenos, né? O governo anterior conseguiu uma coisa bem interessante, que foi trazer os intérpretes de Libras para todo o cenário político.
Então, quando ele trouxe um intérprete de Libras que era um ser humano, que era um cara que o acompanhava, ele teve um grande acerto com relação à política de uma forma geral, porque ele humanizou a comunicação para os surdos. Então, ele tem hoje um grande respeito dentro da comunidade surda. E esses marcos eles vão continuar acontecendo. Vai lá, Rodrigão. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, pela conscientização. Falando em conscientização, né, com certeza você lembra, eu me lembro que ainda na época de estudante a gente via professor muitas vezes fumando dentro de sala, você ia ao cinema, via pessoas fumando dentro do ônibus, e o governo, né, e a sociedade de uma maneira geral, com o tempo e com campanha, conseguiu se conscientizar de maneira que hoje, quando a gente olha para esses fenômenos, chega a te causar incômodo, né? A gente não consegue imaginar mais alguém fumando em um ambiente fechado, por exemplo. Você acredita que, nessa questão da acessibilidade, uma campanha por parte do governo, né? Uma campanha massiva, seria extremamente importante? Rodrigo, não sei se é a minha internet que está falhando. Ô, Luiz, não sei se é a minha ou se é a sua. Vocês ouviram a pergunta ou não? Ouvi. Alguém pode me repetir a pergunta, por favor? Porque eu não ouvi. Eu acho que ele... fala aí, Rodrigo. Eu estava falando sobre a questão da campanha e da conscientização, né? Principalmente movida por parte do governo. Eu citei como exemplo a questão do cigarro, que era uma coisa que a gente convivia e que, com o passar do tempo, com a campanha massiva, se tornou algo que hoje a gente mudou o nosso padrão, né, socialmente se falando. E se, com a questão da acessibilidade, não seria também de extrema importância a gente ter essas campanhas massivas para poder quebrar esse estereótipo, esse preconceito e, de fato, implementar essas mudanças que a sociedade tanto precisa. Legal, ótimo. Eu vou fazer uma provocação, mas é só uma provocação, tá? A gente vai ter... O Lula e o Bolsonaro vão ter que fazer essa campanha ao mesmo tempo. Se um fizer, o outro vai se opor. Se o Bolsonaro falar, o petista não vai gostar. Se o petista falar, o bolsonarista não vai gostar. Então, a gente vive hoje, Rodrigo, num momento muito polarizado do mundo. E, infelizmente, a nossa política hoje anda muito sem crédito. Então, eu acho que é o caminho, tá? Eu acho que o caminho é uma campanha maciça. Mas eu acho que ainda assim vai ter polêmica e ainda assim vai ter gente falando assim: eu não vou fazer porque foi o Lula que falou, ou eu não vou fazer porque foi o Bolsonaro que falou. Então, infelizmente, eu acho que não vai resolver, mas tem que fazer. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho desse sentido de nação como um todo, né? Exatamente. A polarização, ela sempre divide, né? E dividir não agrega valor nenhum, né? Para mim não existe, não vou entrar nesse tema político para a gente não ter problema, mas para mim não tem um sistema que é melhor. O socialismo, o comunismo, a extrema-direita, para mim não tem um que é melhor. A gente está na hora de rever todos esses conceitos, né? O que a gente não pode é destruir sempre o que o outro fez. A gente tem essa mania. Todo governo que entra se destrói o que o outro fez. Se criar uma campanha agora para isso, em prol da inclusão e da acessibilidade, temos que aderir, independente de quem propôs. Vamos lá, Luiz. Bom dia a todos, bom dia, Valmir. Eu tive a oportunidade de viver uma experiência relacionada à diversidade muito interessante, que foi uma competição de startups e a minha equipe fez uma apresentação sobre um produto para facilitar a vida do autismo, que quem apresentou foi uma mãe que tem um filho autista e ela apresentou as diversas dificuldades que ela apresenta na vida dela para cuidar do filho e proporcionar um bom desenvolvimento. A gente pôde entrevistar pessoas que são mães, pais, familiares de autistas, entrevistar autistas, e foi muito engrandecedor assim, de poder absorver o ponto de vista deles e ver o que para a gente pode ser um aborrecimento do que uma criança talvez gritando num
um avião. Mas você enxergando, isso é, às vezes, uma dificuldade da criança, né? Uma neurodivergência. Então, eu pude aprender muito sobre esse mundo. A gente ainda tem essa iniciativa, que é criar um software para conectar pais, familiares com profissionais do desenvolvimento, psicólogos, médicos e toda a comunidade para poder ajudar, né? E eu vou mandar ali no chat o nosso Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho mais e apoiar a iniciativa. Bom, se você puder me procurar depois, quero muito conhecer sua iniciativa, tá? A Biomob tem uma startup também que faz aplicativos, sites e serviços para pessoas com deficiência. A gente já tem 3 aplicativos no mercado e essa sua aplicação me interessa muito, cara. Me interessa muito, tá? Me procure. Depois, se a gente puder compartilhar os contatos. Beleza, com certeza. Ah, sensacional. Há alguns anos atrás, Luiz, a gente nem assumia que existia o autismo, cara. Hoje Sim. a gente vê que é uma incidência muito grande de autismo. Tá? E Vamos assim, lá, Jorge. Conversando com as pessoas, a gente descobriu também que tem muita gente que tem um autismo leve ou até algum tipo de neurodiversidade e ela só descobre quando ela tem acesso à informação. Por isso que o número de pessoas com autismo só está diagnosticado com autismo só está crescendo no mundo. Então, e você sabe que nos números que eu trouxe para vocês no começo, os 45 milhões e os 7 bilhões, pasmem, não tem autismo. Caramba, pensei que já tivesse incluído. Vamos lá, Jorjão? Legal, Luiz. Me procurem, cara. Show. Obrigado. Bom dia, Valmir. Bom dia, turma. Um ótimo sábado a todos. Esse assunto, primeiramente, quero agradecer da sua palestra, porque é um assunto, para mim, importantíssimo, né? A gente nós vivemos longos anos em que isso ficou escuro, né? Ficou tampado. Várias pessoas falaram aí, me trouxeram pontos que eu já tinha até anotado aqui para justamente falar, que é sobre política, né? Social e tudo mais. Hoje em dia, a gente, por exemplo, tem feminicídio, homofobia, coisas que estão em foco no momento, são coisas gravíssimas, né? A importunação sexual, como você disse do Big Brother, são gravíssimas, mas que, assim, aparentemente, no meu ponto de vista, tem sido positivo isso aparecer. Porque antigamente isso, na verdade, sempre existiu, só que não aparecia da maneira como aparece hoje, vamos dizer, décadas atrás, né? Se se olhar pela diversidade, e o que eu entendo nisso é de que muita coisa ainda vai aparecer. Assim, que nem vocês falaram sobre números, né? Do autismo, entre outras coisas, muita coisa ainda vai aparecer. A população é muito diversa, a sociedade é muito diversa. E juntando a isso, essa parte política, né? De uma ação massiva para conscientização, não acontece. É muito difícil você ver que são pontos de vista diferentes, direita, esquerda e tudo mais. O que você acha, assim, vamos botar assim, mais dentro do alcance nosso da programação? Algo que seria de extrema importância para virar esse quadro. Mas vamos dizer assim, virar esse quadro de uma forma mais, vamos dizer, para finalizar, que a população entenda com certeza do que se acontece ao redor dela. Porque a gente vê hoje coisas que atrapalham a nossa convivência, a sociedade. A gente vê entre vícios, né, alcoolismo, coisas que são divulgadas pela mídia, e como você falou, a mídia interessa, só divulga o que interessa para eles, vamos dizer, financeiramente. São divulgadas, mas que não atinge tanto a população por conta daquilo ser desconsiderado, como a gente vê no dia a dia. Mas isso é bobeira, isso não atinge, e a gente vê que atinge. E a diversidade é uma coisa assim que também atinge, porque as pessoas que têm limitações, com certeza vão se sentir muito mais atingidas do que eu, entre outras. Precisava de uma ação que realmente acertasse isso, que trouxesse mesmo as pessoas a abraçarem a causa. O que você acha que poderia ser essa ação? Que ideia você acha que ajudaria nisso? Ó, eu não deveria fazer o que eu vou fazer, mas eu vou lançar mais uma polêmica, tá?
eu acho que a gente não precisa mudar o português para respeitar gênero. A gente não tem que colocar o todex, o todes, né? Para que se respeite. A gente não precisa fazer muito barulho para isso. A gente precisa ser natural. Mas, por exemplo, a acessibilidade ela tem um problema. Vocês vão lembrar disso. Rampa pintada de azul. Tá? Se pinta a rampa de azul para mencionar que ali tem uma rampa. Era muito melhor você fazer a calçada inteira rebaixada e não precisar pintar, para que todo mundo passasse por lá e você não precisasse colocar o carimbo de que ali é acessível, né? Ou seja, você está fazendo isso naturalmente, né? E está abrangendo todos os grupos. Tá? De novo, a provocação que eu fiz com relação à mudança do português é que eu não sou partidário a você mudar o português. Você pode utilizar a linguagem neutra, né? Mas você não precisa mudar algumas palavras. Né? Algumas palavras elas vão continuar sendo masculina ou sendo femininas. Mas com relação à acessibilidade, você tem que fazer sem impor, Jorge. Isso tem que ser natural. Então, você tem que desenvolver a sua solução e o cara não tem que ficar procurando onde está a acessibilidade ali. Tem que vir logo de cara. Eu vou navegar ali e logo na frente já está ali a ampliação de fonte. Logo na frente está a aplicação do contraste. Né? Eu navego via tab com facilidade sem precisar do mouse. Então, é colocar em prática isso e sem ficar rotulando. E quando a acessibilidade for natural, Jorge, o objetivo está cumprido. Ainda não é. Ainda é imposto, infelizmente. Sei que eu dei um pouco de volta, mas espero que eu tenha te respondido. Não, esse ponto que você trouxe, a naturalidade das coisas, realmente, né? A sociedade ela tem que agir, visualizar todos esses temas abordados de forma natural, porque são realmente coisas naturais. É do ser humano, é da sociedade, né? E isso precisa dessa modificação. E acho que dentro da área da programação, a gente sendo inserido nessa área, a gente carregar esse compromisso, eu acho de extrema importância, até porque somos aqui um total de 100 e poucos, acredito, e vamos dizer que tudo dê certo e que tudo chegue lá, já somos 100 cabeças pensando de uma forma natural para mudar isso tudo aí, né? Perfeito, Jorge. É assim que a gente tem que pensar. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém? A gente está caminhando para o final. Agradecer vocês estarem aqui em pleno sábado, né? Fico muito feliz, 84 pessoas aqui com a gente. É um tema, ele traz um pouco de polêmica, viu, Jorge? Traz mesmo, porque eu sempre faço analogia com essas outras questões, e eu acho que é importante a gente revisitar todos esses temas, né? Mas eu sinto um prazer enorme em trabalhar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês são pessoas que vão mudar lá na frente. Vocês vão olhar para o tema lá na frente de uma forma diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter ações afirmativas e revisitar o tema. Obrigado, Cecília. Obrigado, Ian. E eu vou dar um finalzinho com uma aula de Libras aí, tá? Palmas para o surdo, é assim, ó. Palmas para vocês, palmas para o Serratec, né? E viva a diversidade. Valmir, muito, muito obrigada. Foi incrível, né? A gente realmente precisa sempre voltar nesse tema, seja porque a gente não tem isso na nossa rotina, seja porque a gente não dá o valor devido, até que ele fique natural, como você falou. Muito se trouxe aqui, né? Muito se perguntou quais são as ações, quais são os melhores caminhos, e todas as respostas foram muito ricas. Eu acredito que é um conjunto que vai mudar o mundo. Mas eu vou deixar também uma provocação. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver nesse mundo. Comece pelo projeto de vocês. Se vai atingir 1 ou 10 ou 1000 pessoas, não importa. Faça a sua parte, comece a mudar o mundo pelas pequenas ações, até que isso se torne natural, e isso vai contaminando, né? Isso vai disseminando. Eu também tenho bastante expectativa de chegar aí no final e ver os projetos com essa acessibilidade e que ela se torne rotina na vida de vocês, que a gente consiga
ser mais inclusivo, trazer mais respeito aí para esse mundo da gente. Vamos tirar uma foto? Todo mundo com câmera ligada, sorrisão. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, que hoje eu que vou tirar e eu estou aprendendo, mas vamos lá. Peraí, foi a primeira. Para a segunda. Show. Oi, gente, obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente tenha que a gente consiga levar essa sementinha aí para os nossos trabalhos, para a nossa vida. Muito obrigada e um bom final de semana para todos aí. Valmir, mais uma vez, muito obrigada. Ian, obrigada pela ajuda. Bom dia e bom final de semana para todos aí, gente. Obrigada, bom final de semana. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana a todos. Obrigada, bom fim de semana. Valeu. Acho que foi, né? Acho que fecha, pode fechar. Ian, muito obrigada, tá? Bom final de Valeu. semana. Tchau.